Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 18 de janeiro, e eu hoje vou fazer alguma coisa um pouco diferente no nosso vídeo, mas eu cito que nós temos um resumo de como foi a semana do lado político, do lado econômico aqui no exterior, em texto associado a esse vídeo. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais descontraído, e eu começaria dizendo que a semana foi absolutamente difícil, uma semana complicada, mas também muito positiva para os mercados acionários no mundo, principalmente a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana, ambas com valorizações algo equivalente ao longo da semana. Por aqui, batemos recordes sucessivos, saímos de praticamente 94 mil pontos para acima de 96 mil pontos. Na semana, uma valorização da Bolsa de 2,60%, no ano já acumulando uma valorização acima de 9% para o índice Bovespa, o que é certamente muito positivo. E um outro fator, os investidores estrangeiros que estavam muito distantes e que tiraram muitos recursos do país até o final do ano de 2018, começam lentamente a voltar a botar recursos no mercado acionário e isso cobre as realizações de curto prazo, absorve a pressão vendedora de ações por realização de lucro. Mas eu gostaria de citar os principais fatores que movimentaram a economia ao longo da semana. O primeiro deles, claro, todas as complicações em relação ao Brexit, votação do Brexit, rejeição do acordo com a União Europeia, voto de desconfiança de Theresa May, primeira-ministra, que ela conseguiu se safar desse voto de desconfiança e continua na liderança do governo do Reino Unido, mas certamente com desfecho absolutamente improvável. Esse é o ponto negativo da semana que trouxe volatilidade. O ponto mais positivo da semana fica por conta de declarações de dirigentes do Banco Central americano, dirigentes regionais, de FEDs regionais, sobre a política monetária, a normalização da política monetária, elevação de taxa de juros e todas as declarações muito suaves com relação a isso, mostrando que eles vão ser mais pacientes na normalização da política monetária, elevação de taxa de juros e vão esperar certamente os sinais dados pelos indicadores da economia. Mas nos Estados Unidos permanece ainda a paralisação do governo americano e certamente isso, se demorar mais tempo, vai acabar afetando a política econômica, os dados da economia por lá. Mas é um fator positivo. Mesma linha de atuação para o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, dizendo que estímulos monetários ainda são necessários para a zona do euro que se recupera de forma bastante lenta e principalmente liderada pela Alemanha, que também tem problemas na aceleração da sua economia. Mas o ponto mais nervoso de tudo isso fica por conta da China, a preocupação com uma desaceleração forte da China, mas ao longo da semana tivemos várias medidas tomadas pelo governo chinês nas duas últimas semanas, redução do compulsório, aumento dos gastos públicos, aumento dos investimentos, maior participação, maior abertura do mercado financeiro aos investidores estrangeiros, maior participação dos estrangeiros em fundos que vão ser montados, lastreados em bônus chineses. Então, isso tudo leva a uma percepção dos investidores que política monetária vai demorar para ser ajustada e que talvez a desaceleração econômica que se esperava para a China não será do mesmo tamanho que se estava projetando atualmente, mas que certamente o quadro ainda é de desaceleração da economia global. Mas espera-se ainda a nível de projeção que no setor externo a resolução do Brexit aconteça. No dia 21, Theresa May tem que mostrar um plano B para a economia do Reino Unido e no dia 29 o Parlamento Britânico vota esse plano B de Theresa May. Falando de Brasil, todas as expectativas voltadas para
o governo de Jair Bolsonaro, o que ele vai fazer, principalmente com o ponto mais nevrálgico, que é a reforma da Previdência, e como será a participação de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial, que começa nessa próxima semana, que certamente vai trazer declarações importantes de formadores de opinião, de economistas considerados no mundo, e vai mexer com os mercados. Outro fator que a gente pode contar para a próxima semana é a safra de balanços, principalmente nos Estados Unidos, onde os balanços estão saindo, mas também alguns highlights das empresas aqui no Brasil e que certamente pode modificar. Mas, de qualquer forma, além da volatilidade estimada para o mercado por aqui, é fundamental que os investidores estrangeiros que saíram no final do ano passado, voltem ao mercado agora, colocando recursos no mercado, absorvendo a pressão vendedora de títulos por realização de lucro, mas certamente ainda dá tempo de ampliar um pouco mais o risco, de exposição, saindo um pouco da renda fixa que tem produzido taxas de remuneração muito baixas e aplicando em boas empresas, com boa governança e com boa filosofia de distribuição de dividendos. Era esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Tenham todos um bom final de semana. Voltamos ao normal na próxima segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então. Eu aguardo vocês.